Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre as estratégias do Banco do Brasil caso os Estados Unidos escalem as sanções, né? Como a gente falou ontem, os Estados Unidos mandou uma cartinha para os bancos brasileiros ameaçando, perguntando o que eles tinham feito com relação à Lei Magnitsky, provavelmente com o intuito de aplicar multas em seguida, né? E o banco mais exposto nesse caso é o Banco do Brasil, justamente porque está aberto que ele tentou contornar as ações da Lei Magnitsky oferecendo o cartão Elo para o Alexandre de Moraes, o que é um absurdo no final das contas. Ele não pode ter nenhum cartão, né? Não que vai fazer diferença para ele, até ele é uma pessoa rica, ele não precisa de cartão de crédito, ele paga em dinheiro se for o caso, né? Mas é sempre uma coisa problemática, sempre dá uma dor de cabeça para você fazer as coisas, né? Vamos entender esse caso aqui e por que isso aqui não vai funcionar, tá? O Banco do Brasil está querendo dizer que não, que se os Estados Unidos bloquear a gente transfere as operações para a Europa e não sei o que lá. Aí depois, na própria matéria eles falam que não resolve o problema. Essa notícia foi sugerida por Ei Moço, me vê um quilo de soberania, sujeito indeterminado e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Na verdade, a matéria saiu primeiro na Bloomberg americana, tá? Então isso aqui foi pesquisado pelo pessoal lá nos Estados Unidos, justamente porque o que está acontecendo lá? A BB Américas é a empresa do Banco do Brasil lá nos Estados Unidos, que tem duas filiais lá, uma em Miami e outra em Nova York, e que é usada principalmente por brasileiros que moram nos Estados Unidos, ou então pessoas, ou brasileiros que fazem negócio nos Estados Unidos. Então, se você compra alguma coisa, vende alguma coisa por lá, é interessante você ter uma conta no banco, no BB Américas, que justamente você pode receber por lá. É um banco americano, né, ligado ao Banco do Brasil aqui, então você pode fazer esse tipo de operação por lá, para quem exporta, importa e coisa e tal. É uma coisa que ajuda bastante, né? E esse banco, particularmente, há a indicação de que ele seria o primeiro a receber sanções americanas, que provavelmente no primeiro momento seria uma multa, mas que pode escalar até para o cancelamento da licença de operação do Banco do Brasil lá nos Estados Unidos. Se isso escalar para esse nível, né, aí que entrou aqui a operação. Aqui. Então aqui está a matéria em inglês, tem aqui no Globo em português já traduzido. Aqui, ó, o Banco do Brasil, onde o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atualmente sancionado pela Lei Magnitsky, possui conta, está considerando planos de contingência caso o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos imponha sanções financeiras adicionais a seus clientes ou ao próprio banco, seguindo as pessoas familiarizadas com as discussões internas na alta liderança, né? Como parte dos preparativos, o Banco do Brasil está buscando aconselhamento de escritório de advocacia dos Estados Unidos e seu principal acionista, o governo brasileiro, está ouvindo especialistas em políticas públicas e consultores para entender como o governo americano está verificando as informações que recebe sobre o sistema financeiro brasileiro de acordo com essas fontes, né? Executivos do banco também discutem a possibilidade de desviar algumas transações em dólar dos Estados Unidos, onde possui cerca de 50 mil clientes e escritórios em Nova York e Miami. Esses 50 mil clientes é principalmente brasileiros que fazem negócio nos Estados Unidos. Também tem alguns americanos que fazem negócio no Brasil e usam o Banco do Brasil para isso, né? Onde possui cerca de 50 mil clientes, para outras unidades no exterior. Ou seja, esses clientes seriam removidos para bancos na França e coisa e tal. O problema, olha só, no entanto, nenhuma decisão foi tomada até o momento, explica uma das fontes. E mesmo assim, tais transações ainda teriam que ser reportadas ao Fed, ao Banco Central Americano. Então, ou seja, não resolve o problema. Você vai dizer que vai tirar os clientes que estão lá ligados a essas agências nos Estados Unidos para outros bancos em outros lugares, simplesmente não resolve o problema, porque o Fed americano teria que dar aprovação de qualquer forma, né? Então, essa é a preocupação desse pessoal. E o Fed americano, ele está ligado ao FAC, ele é obrigado a seguir o FAC, ele teria que aplicar as punições do mesmo jeito, mesmo sendo outras coisas no exterior. E esse é o problema, né? Porque você transferir isso para a Europa não resolve o problema de que a maior parte das transações desse pessoal que está lá nos Estados Unidos é com os Estados Unidos. Então, continua sendo uma atuação do Banco do Brasil nos Estados Unidos, né? Então, essa é a preocupação dele. Por enquanto, eles estão conversando com auditores e advogados e coisa e tal para entender o que está acontecendo. Aí já vão se descobrir que não tem o que fazer. É igual os empresários que mandaram lá um monte de gente para negociar lá, e o pessoal lá do Trump falou, olha só, a questão toda é simples. Enquanto tiver essa perseguição ao Bolsonaro, não tem o que fazer, não tem o que conversar. Então, é isso daí. Vou consultar um monte de consultor à toa, né?
O Banco do Brasil afirmou em nota ter compromisso absoluto com o cumprimento das leis brasileiras e internacionais a quais está sujeito. Então, ele tem que encerrar a conta do Alexandre de Moraes, porque as leis internacionais demandam isso, né? Aí tem uma outra coisa curiosa aqui, né? Ele fala aqui, ó, se as sanções dos Estados Unidos não se concretizarem, essas medidas podem não ser necessárias. Ou seja, está dizendo aqui que o Banco do Brasil está meio que chantageando o governo americano. Olha só, se você não fizer a sanção, a gente não tira os clientes aqui dos Estados Unidos. E, de novo, né, isso é uma posição meio infantil, porque, sim, isso é ruim para os Estados Unidos perder o Banco do Brasil. É um monte de negócios que vai lá para os Estados Unidos através do Banco do Brasil. Mas não tenha dúvida nenhuma, é uma derrota muito pior para o Brasil do que para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai sentir um pouquinho? Vai sentir um pouquinho. A questão das tarifas, né, que aumentou o preço da carne, de outras coisas lá nos Estados Unidos, né? Foi ruim para os americanos? Foi, aumentou o preço das coisas lá, isso é ruim, né? Mas, de novo, é um problema pequenininho para os Estados Unidos, para o Brasil é um problema monstruosamente grande, né? E esse caso aqui é este o problema também, né? Os Estados Unidos cortar o Banco do Brasil é um problema para os Estados Unidos? É um problema para os Estados Unidos. Não vão poder fazer mais alguns negócios, mas na verdade, no final das contas, vão acabar muito mais problema para o Brasil do que para os Estados Unidos no final, né? Aqui, ó. Os banqueiros das principais instituições financeiras do Brasil estão cada vez mais em uma posição delicada. A gente avisou que isso ia acontecer, né? Entre as decisões do STF, que está processando o Jair Bolsonaro por acusações sem nenhum sentido, o Trump se opõe ao que classifica como perseguição judicial ao Bolsonaro. Classifica não, é uma perseguição judicial ao Bolsonaro. Há um mês, os Estados Unidos usaram a Lei Magnitsky para sancionar Moraes, impedindo de acessar bens ou ativos nos Estados Unidos ou fazer transações em dólar. 2 semanas depois, o STF respondeu com uma decisão determinando que ordens judiciais ou executivas de governos estrangeiros devem ser aprovadas no Brasil para terem validade no país. É aquela decisão idiota do Dino que ele deu num outro processo que não tinha nada a ver com nada, sacaneando ainda o pessoal de Mariana por isso, né? Mas olha o curioso dessa história. Essa decisão veio tarde demais para Moraes, mas se aplica a eventuais sanções futuras. Então, olha o detalhe aqui, tá? O pessoal está dizendo aqui que eles não vão aplicar essa sanção do Alexandre de Moraes, essa bravata do Dino, para a sanção do Alexandre de Moraes. Isso aqui já é resultado de conversas dos banqueiros com o STF. Tá aqui, ó. Bancos discutem sanções dos Estados Unidos com o futuro presidente do STF no meio do julgamento do Bolsonaro, né? O pessoal está mostrando para o pessoal do STF que, olha, não vai ter jeito, vai dar merda isso, né? Todo mundo criticou o Dino. Em tese, a decisão do Dino valeria para o Alexandre de Moraes também. Os bancos não poderiam cortar a conta do Alexandre de Moraes, não. Aí eles estão dizendo agora que o entendimento que o STF deu é que não, para o Alexandre de Moraes não tem o que fazer. O Alexandre de Moraes perdeu as contas dele, vai ter que perder as contas dele, vai ter que abrir mão e coisa e tal, porque senão, veio tarde demais, o que não tem sentido nenhum, tá? Porque, de novo, a Lei Magnitsky não é aplicada no Brasil. Não é nem uma ordem judicial, nem executiva de governos estrangeiros no Brasil. É uma ordem nos Estados Unidos que afeta empresas que estão nos Estados Unidos, como, por exemplo, o Banco do Brasil, Itaú, Santander. Esses bancos todos estão lá nos Estados Unidos, né? Então, isso aqui é uma idiotice, essa lei do Dino, mas o que me chamou a atenção aqui foi justamente eles terem colocado isso daqui, ó, essa decisão veio tarde demais para Moraes, ou seja, o STF já está dizendo para os bancos, não, para o Moraes vocês podem cancelar a conta dele que não vai ter problema não. Agora, eles querem evitar que outros ministros do STF sofram a mesma coisa e não vai ser efetivo, porque os Estados Unidos vai botar sanção em todo mundo que votar contra Bolsonaro, o pessoal sabe disso. Não vai ser imediato, porque o processo é demorado, mas vai acontecer, né? E isso não é uma ordem judicial executiva de governos estrangeiros. Não, isso é uma ordem lá nos Estados Unidos, né? Enfim, e é isso que preocupa os banqueiros. Eles preveem que, caso Bolsonaro seja condenado, os Estados Unidos possam expandir as sanções para outros ministros do STF, inevitavelmente vai acontecer, e possivelmente para o Banco do Brasil, que administra a folha de pagamento do Supremo, e da maioria dos servidores públicos. Já pensou que lindo isso, cara? Eduardo Bolsonaro tem feito lobby junto a Trump em nome do pai e já fez ameaças nesse sentido, né? Não é ameaça do Eduardo Bolsonaro, é a constatação, é a Lei Magnitsky. E, de novo, ela não se aplica no Brasil, não tem nenhuma ordem estrangeira judicial vindo para o Brasil, não. A ordem é lá nos Estados Unidos. Os bancos que quiserem ficar lá nos Estados Unidos têm que obedecer essas ordens. O Banco do Brasil vai tirar as filiais de lá, então vai mandar tudo para a Europa. Vai se fuder completamente, porque os negócios com os Estados Unidos vão continuar passando pelos Estados Unidos, e aí, no final das contas, vai se ferrar da mesma forma. E todos os bancos que forem nessa, né? Saiu, parece que a lista dos bancos que foram notificados pelos Estados Unidos sobre a aplicação da Lei Magnitsky. Está aqui, Santander, Banco do Brasil, Itaú,
BTG Pactual, que a gente sabe que o Alexandre de Moraes que tem conta lá, né? E Bradesco e Santander de novo. Então, ou seja, são todos os grandes bancos brasileiros. O Alexandre de Moraes tem conta em todos eles. E aí, e mais o BTG Pactual. O BTG Pactual não é um banco grande no sentido de ter muitos clientes, é um banco pequeno em número de clientes, mas é um banco de investimento que tem gente com muito dinheiro, né? Então, em termos de volume financeiro, o BTG Pactual é sim bastante significativo no Brasil. Então, esses foram os bancos notificados. Então, repara que o pessoal está tentando já sair que, não, para o Moraes não vale, para o Moraes não tem problema, os outros ministros é que não podem, sendo que não faz sentido nenhum isso, né? Primeiro, porque quando falaram também para o Moraes, achavam que eu livrar o Moraes também. E segundo, porque não tem nenhuma ordem estrangeira aqui no Brasil, a ordem é lá nos Estados Unidos, né? Enfim, o Banco do Brasil está inventando esse troço de mover filial, mas claramente é uma espécie de chantagem. Olha só, se os Estados Unidos não fizerem isso, a gente não vai tirar as agências dos Estados Unidos, não. Não faça isso, Trump. E, de novo, uma idiotice sem tamanho. Esse pessoal não joga pôquer, não, cara. Que blefe mais merda desse pessoal. Eles não têm como fazer isso, teria que passar pelo Fed de qualquer forma, iam se ferrar de qualquer forma no final das contas, não adiantaria nada essa coisa dele aqui. Isso só mostra o ponto que eu falei, o pessoal está apavorado. Os bancos estão discutindo as sanções dos Estados Unidos com o Fachin, eu tenho certeza com outros ministros também. Aqui, ó, entre os nomes procurados, aqui, ó, preocupado com novas sanções financeiras que podem ser impostas pelos Estados Unidos em decorrência do julgamento de Bolsonaro, os bancos têm intensificado as conversas com magistrados. Entre os nomes procurados está Edson Fachin, que assume a presidência do tribunal. Um dia antes do julgamento do Bolsonaro, o ministro teve uma audiência com o CEO do Itaú e diretor jurídico do banco, e não sei o que lá, o pessoal explicando o tamanho da trobozonga que está vindo aí, né? Segundo Fachin, a visita foi institucional e teve como tema central a Lei Magnitsky. A avaliação feita no encontro é que se as sanções se delimitarem a operações em dólar e a uso de cartão de crédito, as instituições bancárias não enfrentarão problemas. Ou seja, os ministros do STF não estão nem aí, ficam sem cartão de crédito mesmo, porque vão usar cartão de crédito de outra pessoa, de empresa e coisa e tal. A preocupação colocada na mesa, no entanto, é que as ações dos Estados Unidos se intensifiquem com o julgamento do Bolsonaro, podendo resultar em uma investida contra os próprios bancos, com exigências, por exemplo, de bloqueio completo de contas e operações financeiras de Moraes, seus familiares e outros ministros. Existe a expectativa de que outros magistrados do STF possam ser sancionados pela lei, a gente já sabe disso. Segundo apurou a coluna, na reunião de segunda-feira, representantes das instituições pontuaram que não é comum o Departamento de Tesouro americano estender sanções financeiras a familiares, mas destacaram que esse é um caso sem precedentes, ou seja, deve ter sanção a familiares também, né? E lembra que quem começou isso foi o Alexandre de Moraes, que adora punir familiar das pessoas também, né? Como informou o jornal Valor, os grandes bancos brasileiros receberam um ofício do Departamento de Tesouro. Ou seja, o pessoal está mostrando para o Fachin e para os outros ministros que vai dar uma merda danada esse negócio. E vai dar uma merda danada esse negócio. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.